Olá moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, a nossa segunda e última aula sobre a arte no Egito. Na primeira aula, como combinado, nós demos uma definição geral de arte no Egito e fizemos a análise de algumas esculturas. Na segunda aula, ou seja, nessa aula aqui, nossa segunda e última aula, nós falaremos sobre as pinturas no Egito. Começaremos, como de costume, com uma caracterização geral dessas obras e depois passaremos à análise de casos. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Bom, a principal característica das pinturas egípcias é justamente esta primeira: pintar o que se sabe, não o que se vê. Se você ficar bem atento à explicação desse primeiro tópico, dessa primeira característica, você já consegue eliminar várias alternativas lá no seu vestibular, no seu Enem, que sempre se referem à questão da pintura egípcia ser considerada ingênua. Muito pelo contrário, como nós veremos nos próprios exemplos, é muito o contrário dessa ingenuidade. Na verdade, eles tinham um domínio técnico muito apurado para a época. Vamos lá destrinchar o que significa esse primeiro tópico aqui. Pintar o que se sabe, não o que se vê. Também conhecido como a lei da frontalidade ou da inteireza. O que significa exatamente isso? Significa que os pintores egípcios, eles pintavam aquilo que eles sabiam sobre o objeto. Em outras palavras, normalmente o que se costuma pintar é aquilo que nós enxergamos, pelo prisma que nós enxergamos. E os egípcios, por outro lado, eles pintam de acordo com o prisma, de acordo com o foco que eles imaginam sobre o objeto, e não propriamente como eles enxergam o objeto. Né? Se você lembrar das poses, a gente pode colocar assim, né? Das poses que aparecem dos homens representados, principalmente dos faraós e dos deuses, você vai perceber essa lei da frontalidade ou da inteireza. Por quê? Porque nós temos o colo destes homens sempre representados de frente. Nós temos uma visão de todos os braços, de todas as pernas, uma visão de conjunto, né, de inteireza, sempre dando a intenção, ou melhor, essa característica ou essa lei aí da frontalidade ou da inteireza tem a ver, tem como intenção representar ao menos as principais figuras, ou ao menos aquelas figuras que o pintor deseja enfocar na sua integralidade, né? Na sua completude. Então, gente, muito pelo contrário, eles não são ingênuos, eles não estão iniciando uma técnica de pintura em que eles não sabem representar, e aí vão colocando, vão pintando imagens ou figuras de um modo meio mecânico, né? Assim, meio duro. Muito pelo contrário, há uma intenção, é proposital essa maneira com que eles pintam determinados elementos da imagem, certo? Pode parecer um tanto complicado caracterizar conceitualmente o que é a frontalidade e a inteireza, mas vocês verão que na hora de analisar propriamente, seja pintura em gesso, seja um papiros,
vocês verão que é muito mais fácil do que vocês imaginam. Bom, a segunda característica é essa hierarquização das figuras. Essa muito fácil da gente entender e ela é até meio que intuitiva, né? Você não precisa falar muito. Ou seja, quanto maior é representada uma imagem, quanto maior é representado um ser humano, maior é o prestígio que esse ser humano tem dentro da sociedade em questão. Normalmente, faraós e deuses são representados, são muito maiores do que escravos, trabalhadores comuns, mesmo escribas ou generais do exército. A terceira característica nos fala sobre os registros. O que são os registros? São retas paralelas que ordenam a pintura e sinalizam uma mudança de tema ou situação. Eu vou voltar um pouquinho lá na nossa pedra de Roseta, só para que vocês relembrem, né? Nós já conversamos na primeira aula, mas só para que vocês relembrem um caso atípico, ou seja, a ideia de registros, olha lá, a ideia de registros em uma escultura. Essas linhas paralelas, elas determinam o fim de uma cena ou de um tema e o início do outro. Aqui no caso específico, lembra que eu conversei com vocês? Aqui nós temos a língua egípcia, os hieróglifos. Aqui nós temos um grego dito mediano e aqui nós temos um grego dito arcaico. Esses dois registros, eles identificam essa mudança de linguagem. Tudo bem? Mas nós veremos nas pinturas. É um caso à parte, né? Uma exceção aparecer registros em esculturas. Bom, vamos lá para frente então. Vamos voltar à nossa caracterização. E, finalmente, as pinturas em que não há a presença dos registros, elas representam guerras e representam caçadas. É aquela velha história, aquele velho pensamento que nós, velho e tradicional, né? Não no sentido de inútil, de velho no sentido de inútil, mas de velho no sentido de tradicional, de algo que perdura ao longo do tempo, que é essa ideia de caos e harmonia. Se vocês lembrarem lá da filosofia, os pré-socráticos, todos eles estão indo e pensando contra essa ideia de caos. Então se cria aquilo que nós chamamos de logos, para que esse logos ele consiga dar conta de organizar o mundo, né? De organizar o pensamento, inclusive. Aqui, entre os egípcios, a mesma coisa. Ou seja, a guerra, as caçadas, que indicam movimento, transformação, elas são representadas sem os registros, né? Elas são representadas sem ordem. Tudo bem? Então vamos lá para a análise de algumas pinturas. Essa daqui é um papiro. Todas elas, gente, todas as imagens que estarão aqui, elas foram tiradas quase que com exclusividade daquela pirâmide Miquerinos. Lembram-se que nós falamos que era menorzinha, mas que ela guardava tesouros artísticos muito mais interessantes de analisá-los do que propriamente as outras pirâmides Khefren e Kelps, que eram muito maiores, certo? Então, façamos aí uma análise da nossa pintura, né? De onde que foi
O que essa imagem aqui representa? Ela representa um faraó caçando. Né? O faraó dá para a gente visualizar muito bem, aqui, ó, né? No meio da cena, no meio da cena, olha a frontalidade como ela se dá, né? A inteireza, ou seja, dá para a gente ver o corpo do faraó por completo. Nós temos uma figura com um tamanho também considerável, provavelmente a sua esposa. Ela o acompanha, ela está com o cetro, né? Ela está com o cetro, ela está com a chave que abre o portão do além, né? Essa imagem ela simboliza isso. E aqui, ó, como nós já vimos nas características gerais, não propriamente das pinturas, que sempre a obra está acompanhada lá de uma legenda. Sempre maneira de dizer, né? Mas normalmente vem acompanhado de uma legenda. Por que que precisa mesmo? Porque, gente, essas obras, elas não são para serem vistas, né? Elas são para ficarem escondidas, e assim que o faraó acordasse no além-mundo, caso ele não lembrasse de sua vida passada, ele olharia as obras, as esculturas, as pinturas, e veria, conseguiria ler o que isso está representando. Ah, aqui o senhor está caçando junto com a rainha, e abaixo você tem aí uma ama, né? Você tem uma moça, uma mulher que provavelmente faz parte lá dos, dos ah, faz parte da realeza, né? Presta serviços dos mais variados que vocês possam imaginar. Aí ela está bem abaixo, ela é de uma escala muito menor do que propriamente a rainha e o faraó. Aqui ele está caçando, veja que ele está em cima de um barco, e esse barco ele chega a encostar uma parte no rio, uma parte na água, enfim. Né? E o interessante, outra aparição aí da frontalidade é justamente a representação dessas plantas e dos peixes. Quer dizer, lembra lá, o artista egípcio é aquele que pinta o que sabe e não o que vê. Ele sabe que, se fosse possível, nós veríamos os peixes dessa maneira. Não é possível, por quê? Porque a água não permite essa visibilidade. Mas não interessa, eu sei que ele estará assim. E é desse modo que eu quero representar. Por quê? Porque eu preciso facilitar para o faraó que ele reconheça o seu mundo passado. Né? Que ele reconheça o lugar de onde ele veio. Inclusive, olha as borboletas como estão representadas, ó, na sua inteireza, na sua frontalidade. Os pássaros, ó, normalmente estão todos ó, de asas, né, abertas. A raposa, o cachorro, né, ajudando na caça também. Então, gente, de novo, eles não têm nada de ingênuos. Eles sabiam, esses pintores, eles sabiam muito bem como deveriam pintar. Como deveriam pintar, certo? Vamos lá para a análise de mais uma pintura. Aqui, legal que dá para aparecer com nitidez os registros. Veja, isso daqui é um close, né? É um close de trabalhadores fazendo agricultura. Especificamente, nós temos aqui um
trabalhador. Veja que a sua representação não é ereta, isso nós já discutimos na primeira aula. Afinal de contas, os trabalhadores, eles sempre estarão com uma pose que nos dá a ideia de movimento, né, de transformação, enquanto que lá a elite, a nobreza, sempre estará de maneira dura, né? Vamos colocar assim, enquanto a classe, o extrato social mais baixo, eles são sempre maleáveis, eles estão sempre com contornos, seu corpo é representado em contornos, a elite, a nobreza, sempre estática. Aqui, ó, de novo, né? De novo a legenda para lembrar ao faraó o que é isso que ele está vendo. E eu gostaria de chamar a atenção, gente, para este instrumento. Isso aqui é um arado. Mano, nós estamos falando, essa pintura, ela data mais ou menos, é pintura em gesso. Ela fica nas paredes das pirâmides. Gente, essa obra aqui em específico, ela data de 1600 a.C. Você tem noção que os egípcios dominavam o arado? Lembra que você aprendeu que a Idade Média, que foi na Idade Média em que o arado ele foi construído? Velho, a Idade Média do século IV ao século XIV, do século V ao século XV, se vocês quiserem, 1000 anos. E a gente aprende que normalmente, né, foi nessa época em que o arado se desenvolveu, o que propiciou a maior produção de grãos e enfim. Olha aqui, olha o arado egípcio. O arado sendo abrindo, né, fazendo esses fulcros aqui na terra com a ajuda dos bois. Nós temos inclusive um chicote para que os bois avancem à medida que o trabalhador acha necessário para abrir aqui a terra. E atrás desse trabalhador, provavelmente a sua esposa, também uma trabalhadora que está semeando. Então, vai o homem na frente, junto com os bois, abrindo a terra, e a sua esposa, esse é um chute, né? Provavelmente é a sua esposa, ela vai semeando a terra. Essa é o primeiro, digamos, é o primeiro tema, é a primeira cena. Para cima nós temos mais, para baixo nós temos mais. Como eu disse, isso aqui é um close, é um recorte. E aqui, em segundo, na parte de baixo da nossa pintura, nós temos o pomar. Nós temos o pomar. Nos dá a ideia de que ele vai passar lá perto, né? Que ele vai continuar aqui caminhando, abrindo a terra para ser semeada, ou pode ser também que além dessa agricultura, desse tipo de atividade, nós temos também uma outra atividade que é a coleta dos frutos do pomar, em que o faraó era dono, afinal de contas ele era dono de tudo. Né? Fantástico, fantástico. Uma simples representação, quantas coisas interessantes nós podemos tirar dela. Avançando, gente, e essa é a nossa penúltima análise, e particularmente eu acho a mais sensacional. Esse papiro específico, essa gravura, na verdade, específica, ela está, ou ela foi encontrada em uma pirâmide menor de um general chamado Nebarum. Né? Ela é... Desculpa, gente. Ela é de tamanha riqueza
que nós podemos enxergar com a maior nitidez, Nebamun, tá, gente? Desculpa, eu falei Nebarum, não, Nebamun. Ela, nessa obra, dá pra gente ver a ideia da frontalidade com tamanha nitidez que eu duvido que vocês vão esquecer para o resto da sua vida o que essa lei significa. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos um lago, certo? Nós temos um lago. Bom, a primeira coisa que nós poderíamos pensar é, será que esse lago ele era tão perfeito geometricamente assim? O que diria o pintor? Não interessa, é a maneira que eu gostaria que fosse. É a maneira que o lago se torna mais fácil de ser compreendido pelo faraó. Né? Então, esse já é o primeiro ponto. Como que foi retratado o lago? Visto de cima, certo? Beleza. Se o lago é visto de cima, foi retratado de cima, por cima, como deveriam estar os peixes se os pintores representassem o que eles viam? Claro que os peixes e tudo que está dentro do lago, ou seja, os patos e as plantas, deveriam acompanhar a visão do lago, ou seja, também serem retratados de cima. Os peixes, portanto, o que apareceria dos peixes? Apenas o seu dorso, né? Apenas a parte de cima, ou seja, ficariam risquinhos aqui no lago. E o pato também ele ficaria por cima e as plantas também. Ou seja, isso dificultaria a interpretação do faraó. Ô louco, da onde o que será esses risquinhos aqui? Então o que o pintor faz? Ele representa peixes, plantas e patos na sua inteireza, de maneira a tornar mais fácil essa apreensão do faraó. Gente, olha que coisa maravilhosa. Veja se existe, se é possível você afirmar que os egípcios eram pintores ingênuos. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. E aí, ao redor do lago, nós temos as árvores, algumas com frutas, outras sem frutas. Beleza. Essas árvores, como que ele decidiu representar? Como se as raízes estivessem aqui dentro propriamente do lago, né? Dá para a gente imaginar que as raízes estão aqui. Olha, então, por qual foi o foco de representação dessas árvores aqui? Né? Ah lá, como se ele visse de modo horizontal, né? Horizontal. E aqui ele seguiu mais ou menos a mesma lógica dessas de cima, ou seja, as raízes penetrando aqui no lago. Agora, a hora que chegou embaixo, olha gente, que demais, né? A hora que chegou embaixo, o que ele pensou? Bom, se eu continuar essa lógica de colocar a raiz no, como penetrando aqui no lago, elas vão ficar de ponta cabeça. De ponta cabeça não é legal, né? Não é bonito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar do mesmo jeito que eu representei essas daqui. Ah, mas ela não segue a lógica. Mas eu sei, filho, eu sei. Se, mas eu sei que ao imaginá-la vistas horizontalmente, elas seriam assim. E ponto final. Tá vendo, gente? Guardem essa pintura com muito carinho, porque ela também é de uma riqueza assim excepcional. Bom, e por fim, nós temos aqui um exemplo de uma luta
essa imagem, essa representação foi encontrada no túmulo de Tutankhamon, ou Tutankhamon, se vocês quiserem, e veja que a ausência de registros. Lógico, nós estamos falando de uma guerra, né? Nós estamos falando de uma guerra. Uma guerra, inclusive, que dá para vocês identificarem quem são os egípcios. Vejam, os egípcios estão sempre fixos, eles estão sempre fortes, estabilizados estão os seus corpos, vejam, né? Enquanto que os inimigos, enquanto, enquanto que os inimigos estão todos contorcidos. Veja, aqui você tem só uma cabeça. Aqui, né, o sujeito inteiro perfurado. Esse daqui também perfurado, esse daqui detonado, esse perfurado com as lanças, né? Então é um exemplo muito assim particular. Não há uma ocorrência muito grande no vestibular, porque é como se isso já tivesse lá nos aprofundamentos, né? Se nós tivéssemos aprofundamento em artes, eram sobre esses tipos de representações que nós falaríamos. Tudo bem, gente? Então, acabamos por aqui as nossas análise das nossas pinturas. E, gente, falando em aprofundamento, eu tentei enxugar, né, o máximo que eu pude, sem baratear muito a aula, eu tentei enxugar aqueles pontos que são mais presentes nos vestibulares e que também fornecem um certo instrumental conceitual para que a gente possa olhar, né, para as imagens e para que a gente possa entendê-las também, não só por uma questão de vestibular. Então, ficou propositalmente de fora uma partezinha do Tutankhamon. Lembra que eu acabei de falar com vocês, né? Aquela pintura, ela foi encontrada no túmulo de Tutankhamon, e Tutankhamon, o seu reinado, que durou um curto espaço de tempo, se eu não estou enganado, questão de 30 anos por aí, ele é marcado por uma mudança brusca, absurda, em relação àquelas características que nós acabamos de falar. Ou seja, no seu reinado, as pinturas, e eu diria as pinturas propriamente, não a arquitetura, mas as pinturas, as gravuras, os objetos, quando eles representam seres humanos, e mais do que isso, quando eles representam o próprio Tutankhamon com a sua rainha, que há um lance lá de ser a sua irmã, enfim, a sua mãe, irmã, um bagulho muito louco lá, vocês devem saber melhores do que eu, das aulas de história. Nesse pequeno espaço de tempo, esses seres humanos eles foram retratados de maneira mais delicada, mais suave, com contornos no corpo e também com um toque maior de humanidade, ao contrário daquela característica de seres estáticos. Então, gente, se vocês tiverem dúvidas na hora que você for ler a apostila, né, ou então que ficou sabendo por outros lugares, na hora que vocês enxergarem alguma obra que vocês imediatamente já conseguem identificar como egípcias e perceber certo toque mais delicado, né, às vezes
o Tutankhamon ele está sendo tocado pela rainha. Às vezes o Tutankhamon, né, tem uma outra figura muito famosa em que a sua esposa está no colo da sua esposa está o seu filho e o seu filho está fazendo um gestinho assim, como querendo se aproximar do pai, e a outra criança meio que tocando assim o rosto da mãe. Em outra cena também muito famosa, você tem o toque da rainha assim no rosto do Tutankhamon. Então, assim, mas são exceções. Isso daí seria para um aprofundamento propriamente em arte, uma outra discussão. O fato é que essa mudança que houve, ela teve esse período muito curto. Né? Então eu acabei desconsiderando porque não acredito que isso vá aparecer num vestibular. Se vocês, como eu estava dizendo, se vocês sentirem a necessidade de querer tirar dúvida, querer conversar um pouco, querer fazer esse aprofundamento, quiser fazer esse aprofundamento, a gente pode até pensar em uma aula rapidinha, específica sobre isso. Eu acredito não ser necessário, afinal de contas, vocês têm trocentas mil disciplinas para estudar, informações para estudar, e não será essa a questão que irá aparecer lá nas suas provas. Tudo bem, gente? Então, ficamos aqui com a arte no Egito e daqui a pouco, daqui a alguns dias, nós lançamos mais outras aulas sobre arte. Beleza, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam seguros, espero que a sanidade mental esteja também em dia. Muita força, muita fé, que vai dar tudo certo. Beleza, gente? Um beijo para vocês, que vocês curtam, né? Que vocês possam curtir da maneira mais sábia possível a Páscoa. Comam bastante ovo de Páscoa. E é isso aí. Beleza? Um beijo de novo, um abraço e até a próxima. Valeu, gente!